Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Eu acho que domingo, foi aqui que eu falei sobre o capítulo 3, o coxo. Foi, né? E aí vamos continuar a leitura. A gente parou no capítulo 4. O coxo sarou, pulou, saltou. Eu trabalhei lá o texto de Isaías e tudo mais. E agora eu queria compartilhar com você o texto a partir do capítulo 4, versículo de número, deixa eu achar aqui, 5. E aconteceu no dia seguinte a cura do coxo. Reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, os discípulos perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje estamos sendo interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, em nome desse é que esse homem está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça e esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens iletrados e indoutos, se maravilharam. E tiveram o conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que, através deles, um sinal notório foi feito, e isso não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operara aquele milagre de saúde. Amém. Hoje eu quero falar sobre o poder que transforma culturas. Evangelho, o poder que transforma culturas. Em outras ocasiões, eu já disse aqui a respeito do poder de uma cultura sobre o povo. O poder da cultura num povo. Por exemplo, eu me lembro que falei do Egito, algumas culturas egípcias, não quero ser repetitivo, mas nós somos testemunhas vivas do poder da cultura entre nós. E eu posso trabalhar, por exemplo, com a questão evangélica. Posso trabalhar, por exemplo, com a questão evangélica. Quando uma pessoa ora de olhos abertos, por exemplo, a maioria de nós interpreta aquela oração como sendo uma falta de respeito, de reverência, conforme vocês falaram. A pessoa está orando assim: Senhor, nós te louvamos, não sei o que. Aí você fica olhando e fala: o cara nem fecha o olho, meu. Que falta de respeito. Então, para mim, por exemplo, que fui criado num ambiente, quando eu me converti, rígido, né? Orar com o olho
aberto é uma falta de respeito, parece. Isso na minha cabeça. É a cultura que imprimiu isso em mim. Não está escrito em lugar nenhum, que para orar tem que fechar o olho. Aliás, pelo contrário, Jesus Cristo orava de olhos abertos, olhando para o céu com os braços estendidos. E levantando os olhos, disse, Pai, e tal. E nós, não. Então, se fosse para imitar Jesus, era para orar como? Todo mundo assim, ó, Senhor. Mas a gente não faz isso. Para a gente, se você abaixar a cabeça, aí é reverência. Então você vai orar, você baixa a cabeça. E Jesus, levanta a cabeça. Veja o poder da cultura. Estão entendendo? Então, pensa nisso. Hoje eu atendi um ouvinte, que é da Deus é Amor, no programa de rádio. Não foi no programa que acontece aqui em Campinas, foi no programa lá de São Paulo, então vocês não devem ter ouvido. E aí, o ouvinte, ele é da Deus é Amor, ele falou, pastor, nossa igreja tem um regimento interno há mais de 5 décadas. E eu sou dessa igreja há mais de 20 anos. E eu sou, aquele cara da Deus é Amor, mas que lê a Bíblia, que obedece os usos e costumes por respeito à igreja, mas biblicamente sabe que não tem nada a ver, aquele negócio da mulher não raspar a perna, o homem não poder ter bigode e tudo mais. É esse cara, que acho que a maioria pelo menos da última safra, do pessoal que tem 30 anos, 40 anos de idade, é a maioria desse pessoal. Mas agora, e eu estou falando agora, nos últimos meses, nos últimos 2 meses, a Deus é Amor lançou um ministério. Então tem a Deus é Amor normal lá em São Paulo, na Baixada do Glicério, não sei o que lá. E dentro da Deus é Amor tem um ministério que eu não lembro o nome, ele falou para mim, deixa eu lembrar. Reviver? Não. Reviver é uma ação social. Não é Reviver, não. É um nome assim. Então tem a Deus é Amor Ministério X. Eu não sei o nome. Eu não sei se eu salvei aqui. Se eu salvei aqui, eu até falo para vocês agora. Vamos ver se eu dou conta. Mas eu acho que não consigo. Achei. Mas eu teria que ler tudo aqui o negócio para poder saber, para poder falar para vocês. Mas regenera. Ministério Regenera. Então tem o Deus é Amor, Ministério Regenera. O que é? É um trabalho da Deus é Amor, onde o cara pode ficar pregando igual eu estou aqui agora, de camisa, sem gravata. Já pensaram nisso ou não? Deus é Amor? Camisa, sem gravata, tal. Cantar um grupo de louvor igual a nossa igreja aqui. O cara pode ter um cavanhaque, por exemplo, tudo mais. E aí, esse mesma ala que clamava por uma mudança da Deus é Amor, está falando mal. Aí eles falam assim, pastor, onde já se viu a nossa igreja e tal, tudo mais. Aí eu falei, vocês querem o quê? Para você, usar bigode é pecado? Ele fala, não. Então, qual que é o problema de um irmão de bigode pregar? Não, porque a nossa igreja nunca foi assim. Então veja que é uma questão de cultura. Nós somos testemunhas do poder da cultura. Por exemplo, pensa numa igreja, imagina que eu chego aqui e falo o seguinte, irmãos, domingo agora é ceia, não é? Imagina que eu chego e falo assim, irmãos, domingo na ceia, depois da ceia, a gente vai fazer uma cerimônia pela primeira vez aqui do lava-pés. Traga a sua toalha, que um vai lavar o pé do outro aqui. Vocês vão se assustar ou não? Sim ou não? É estranho. Isso aí é estranho. Mas o lava-pés é uma prática bíblica. A igreja bíblica fazia o lava-pés regularmente. A igreja do século I, século II, fazia o lava-pés regularmente. Mas para nós que fomos criados sem esse costume, é um negócio muito estranho. Aí o pastor César virou esquisito agora. Agora o pastor, a igreja genuína, agora é uma igreja e tal. Ou já pensou se nós orássemos, nos deitando em cima dos enfermos? O irmão está enfermo, chega lá, o irmão está muito doente e tal. Mais para lá do que para lá, peraí. Aí eu deito em cima do irmão, testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, mão com mão. E ali, quem fez isso na Bíblia? Eliseu. Aí você fala assim, está na Bíblia isso aí. Mas é esquisito, não é? É estranho. Mas isso é uma questão cultural, né? Ou já pensou se nós cuspíssemos no chão, faz uma lama e põe no olho do cego? Ou cuspíssemos na boca do mudo?
Jesus fez isso. No olho do cego, uma vez, Jesus cuspiu no olho do cara. Não na terra e fez o lodo, mas cuspiu no olho. Atitudes como essa na Bíblia, realizadas por homens de Deus, homens e mulheres, homens de Deus geralmente, e até por Jesus, estão claras aí na Bíblia. Mas depois de 2000 anos, é muito tempo. 2000 anos é muito tempo. De uma geração para outra, uma cultura já se instaura. Imagina 2000 anos. Depois de 2000 anos, a igreja se familiarizou com uma certa cultura. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas a pior divisão da igreja mundial não foi a reforma. Tem gente que... Nós fazemos parte dessa divisão na reforma. A igreja católica ortodoxa romana teve um negócio lá chamado Reforma Protestante, de um cara chamado Martinho Lutero, lembra? 31 de outubro de 1517 e tal. Agora mesmo, ano retrasado, fez 500 anos, que foi 2017 e tal. Mas a Reforma Protestante, para quem gosta de história, não é a principal divisão da igreja. Você sabia disso ou não? Alguns sabiam, outros não. Na verdade, a maior divisão da igreja foi no ano 1054, que é 500 anos antes da reforma. A gente está 500 anos depois da reforma, mas 500 anos antes da reforma, aí teve uma divisão profissional mesmo, uma divisão que dividiu o mundo em dois, porque o mundo era considerado como Ocidente e Oriente. A igreja oriental se rebelou contra a igreja ocidental e falou, chega, não aceitamos mais. Esse negócio ficou conhecido como Grande Cisma. O Grande Cisma da igreja, que foi um evento que causou a ruptura, separando duas igrejas, transformando a igreja em duas, que é a igreja apostólica, católica apostólica romana e a igreja católica apostólica ortodoxa. Você está entendendo? Aí tem a ortodoxa grega, tem a ortodoxa russa, todo esse pessoal são as igrejas, fazem parte das igrejas orientais, a partir do ano 1054, quando os líderes da igreja em Constantinopla, eu não sei qual o nível de vocês de história, né, da igreja e tal, mas a igreja em Constantinopla era meio que a sede da igreja oriental. Então, lá, que onde hoje é a Turquia, entendeu? Era a sede da igreja oriental. E os líderes da igreja em Constantinopla, numa briga, eles excomungaram a igreja, os líderes da igreja de Roma, e os de Roma excomungaram os líderes da igreja de Constantinopla. Então um excomungou o outro, e aí falou, então a partir de agora separou. As relações entre Oriente e Ocidente, por muito tempo, estavam dando problema por disputas teológicas, né, especialmente sobre a fonte do Espírito Santo. Tem lá um nome técnico que eu não vou tratar aqui, mas outras picuinhas, por exemplo, se o pão devia ser fermentado ou não, a periodicidade da ceia, por exemplo, a igreja constantinopolitana, a igreja com sede em Constantinopla, a igreja oriental, ela era uma igreja, eu não sei o nome simples, só um nome esquisito, era uma igreja quatordecimanista, que é a ideia de que eles celebravam a Eucaristia uma vez por ano, no dia 14 de Nissan, que é o dia da Páscoa judaica, eles celebravam a Eucaristia. Estou me fazendo entender? E a igreja romana celebrava semanalmente, dominicalmente. E isso já tinha um problema. Além desse problema, tinha o elemento, o pão. O pão é com fermento, o pão é sem fermento. E além de um problema sobre a primazia papal. A igreja ortodoxa oriental não aceitava o Papa, mas não aceitava que o Papa era infalível, por exemplo. Aceitava o Papa, mas o Papa era mais uma pessoa e tudo mais. Bom, e a igreja em Constantinopla tinha um problema quanto a tal da pentarquia. O que é pentarquia? Pentarquia significava o poder da igreja romana mundial dividido em 5 igrejas sedes, por exemplo, em 5 locais, que seria Roma, Constantinopla, Alexandria no Egito,
Antioquia e Jerusalém. Essas eram as 5 igrejas. E a igreja em Constantinopla falava, o termo pentarquia no valor jurídico para a igreja em Constantinopla era um problema, e eles falaram assim, não, a igreja é monárquica e não pentárquica. E é por conta desses problemas que eu estou tentando enumerar aqui, virou um rolo, uma época lá, que o Papa mandou uns enviados para Constantinopla, chegou lá, não foram bem recebidos, e o patriarca da igreja em Constantinopla mandou fechar todas as igrejas que serviam a Roma, e virou, enfim, disso virou um cisma, virou uma divisão, e hoje as igrejas são profundamente diferentes. Por exemplo, poucas igrejas são tão antigas quanto esse cisma, no século X, século XI já. Vamos pegar, por exemplo, a igreja de Belém, a igreja chamada Igreja da Natividade. A Igreja da Natividade é a igreja que existe, é a igreja mais antiga do mundo. O prédio de igreja construído mais antigo do mundo. Ele é do século IV. Essa é uma igreja do século IV. Então, ela existe quando a igreja era uma só. Antes do cisma. Estão me fazendo entender? Na hora que dividiu a igreja entre oriental e ocidental, então a igreja da Natividade, que é a igreja construída em cima do local onde Jesus nasceu, foi dividido no meio. Então, tipo assim, daqui para lá é ortodoxa, é oriental. E daqui para cá é ocidental. Então lá, por exemplo, nessa igreja que tem a missa do galo da igreja oriental. E a missa do galo, que é no Natal, na igreja ocidental, é lá na Itália, lá na Europa, lá em Roma. Então, teve realmente uma divisão entre duas igrejas, uma divisão importante, que não aconteceu na época da Reforma. Na época da Reforma eles perderam gente, mas não prédios, entende? E não pessoas que são católicas, saíram em massa e tal, não. O grande cisma foi mesmo no ano 1054. E a partir de então, essas igrejas, elas são, depois de 1000 anos, quase, a gente está vivendo em 2000, eu estou pregando essa mensagem em 2019. Quando chegar em 2054, vai fazer 1000 anos dessa divisão. Imagina, 1000 anos. Então, 1000 anos depois, ou quase 1000 anos depois, a gente tem duas igrejas profundamente diferentes. Por exemplo, a igreja ortodoxa, oriental, o líder pode casar. A igreja católica romana permanece com o celibato dos oficiais. Enfim, cultura é um negócio muito forte. E cultura, por exemplo, um cristão oriental, ele não se sente bem dentro de uma igreja católica, normal. E uma igreja católica não se sente bem dentro de uma igreja oriental. Um cristão luterano não se sente bem dentro da igreja católica, por conta de uma briga lá na Inglaterra. E um luterano não se sente bem dentro de uma igreja, porque era a mesma coisa, depois criaram caminhos e a cultura foi distanciando os dois num ponto que vamos falar agora de nós. Quem aqui foi já, pode abrir o jogo, tá? Ultra pentecostal, não estou tirando sarro não. Ultra pentecostal, de cair no chão, não sei o quê. Tem alguém? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Hoje, aí eu não sei quanto tempo você não está mais no ultra pentecostalismo, por exemplo. Mas se hoje eu chamo aqui um irmão para pregar e o irmão é desses, isso não vai acontecer, mas, por exemplo, vamos dizer que acontecesse aqui. E aí o irmão roda, e já fica as irmãs lá com os panos na mão, e aí quando cai, joga o lençol em cima da irmã. Já viram ou não? E já leva o lençol e não sei o que, o irmão toca, já vem o irmão, já pega o pandeiro, e já e tal. E aí, e começa e roda e vai, e grita. Não estou brincando. E grita e tal. Pergunta, vocês vão se escandalizar ou não? Vão. Até quem saiu de lá vai falar, eita pega. O pastor agora, a igreja agora virou, meu Deus. Bom, e chega num nível
que se tiver um pregador um pouquinho mais pentecostal, ele pode ser até pentecostal clássico, mas se ele for um pouquinho mais pentecostal, você já criou uma aversão a isso aí. Se o cara falar assim, porque hoje é a moda, né? Olha para o teu irmão e fala não sei o quê. Se o cara falar 2 vezes, você já não quer. Você já condena a pregação da pessoa. Pode ser que a pregação seja até boa, mas por conta da cultura, você já estereotipa a pessoa e fala, não, esse cara é do... Eu não vou aceitar nada do que ele vai fazer. Eu me lembro quando a gente foi inaugurar o prédio que tinha antes, ali na 7 de setembro, e eu falei, vai vir um pregador aí. Na hora que eu apresentei, eu falei, o irmão é fervoroso, não sei o que, tal. O Alexandre Fico não veio no culto, ele fez um culto na casa dele, com meia dúzia de irmão. Deve ter alguém aqui que foi nesse culto lá. Eu falei para ele, você está louco? Dia de culto da igreja, aniversário da igreja, você vai fazer um culto na sua casa, você quer o quê? Isso é rebelião agora? Não, pastor, porque o senhor falou que o pregador, não sei o quê. Mas você ouviu o pregador? Não. Você estava lá? Não. Você... É isso é cultura. A cultura tem esse poder. Por causa da cultura, você gosta ou não gosta de pessoas. Por exemplo, a cultura nos leva, tem lá um judeu rezando, e tem lá um candomblessista fazendo um passe, sei lá. Você tende a gostar do judeu e não gostar do candomblessista, sim ou não? Por quê? Por causa da cultura, porque os dois, nenhum serve a Jesus. Nenhum judeu lá rezando e tal. Se você chega lá, você vê, que lindo, pastor, você vê que, como eles falam, que fervor, que reverência, que não sei o que, tal. Aí chega lá e fala assim para o judeu, você crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias? Ele fala, nem de longe. Jesus, o filho do carpinteiro que vocês falam, Deus me livre, eu não sei o que, e tal. Mas se você chegar no candomblessista e falar assim, você crê que Jesus é o filho de Deus? Ele fala, creio. É ou não é? Mas a cultura nos leva a torcer para o judeu e anatematizar o candomblessista. E só abrindo parênteses aqui, porque a introdução ficou longa, os dois precisam de Cristo e não vai tudo para o inferno. Tanto o judeu quanto o candomblessista, quanto nós. Todo mundo precisa de Jesus Cristo, não vai tudo nos quintos dos infernos no final. Mas a gente tem a tendência de que é judeu, que beleza, olha que lindo, pastor, as músicas judaicas, eu não sei o que lá. Mas o tacatugo do gudu lá do candomblessista, misericórdia, eu não sei o que, tal. Por quê? É uma questão cultural. É uma questão cultural. Então, eu vou trabalhar esses 3 pontos com vocês. Eu me perco muitas vezes na introdução. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, o poder que transforma culturas. Primeiro, o chamado de Deus está acima de culturas humanas. Eu estou falando isso porque os homens sentaram, depois da cura do coxo, e decidiram uma regra. Quem está decidindo a regra é a liderança da religião. Se aquilo é regra, a partir de então é lei. Se é lei, tem de ser cumprida. E se não for cumprida, gera uma transgressão. E se gera uma transgressão, gera um castigo. Enfim. E qual é a regra? Qual é a lei? Versículo 17. Que eles não se divulgassem mais entre o povo e que não falassem. Versículo 18. Disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem nunca mais no nome de Jesus. Essa é a lei, essa é a regra. Essa é uma nova regra. E Pedro olhou na cara deles e falou assim, vocês estão loucos? Você acha que eu vou obedecer Deus ou homens? Você acha que eu vou servir a Deus ou servir leis humanas? E nós vivemos no limiar de mudanças de leis. Daniel disse que no final dos tempos, o inimigo iria mudar os tempos e a lei. Agora mesmo, um irmão que estaria com a gente no domingo, vai vir um coral, vai vir um ônibus, aí vocês estão sabendo, né, domingo e tal, e um irmão que ia vir, ele é porta-voz, eu não sei como é que fala lá, da polícia, porque ele é policial, e quando tem evento é ele que fala tal, e ele falou, pastor, olha a minha situação, eu vou falar
num casamento coletivo entre policiais. E nesse casamento, saiu na TV e tudo mais, vai acontecer o primeiro casamento homossexual entre policiais. Eu não sei se os dois gays são policiais ou só um deles é policial. Mas está aí nas redes sociais, o cara tirou foto com pedido de casamento de um para o outro, na frente da viatura, e agora o governo apoia. Antigamente, um gay não podia servir o exército, por exemplo. Agora, não apenas pode, mas também é exaltado como sendo. E ele falou, pastor, qual que é a minha posição? O que eu faço agora? E aí eu dei lá uns aconselhamentos, porque vai estar o governador, porque vai estar não sei o que lá, porque eu falei, vai por aqui, vai por ali, faça assim, assado. A Bíblia diz isso, não vou entrar no pormenor aqui que não é um assunto. Mas a cultura, ela não está acima de Deus. E a gente faz parte de uma igreja que é regido pelas culturas. E aí, a cultura, a lei, o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, a esquerda e a direita, e um monte de crente que serve homens. Um monte de crentes que serve a direita, um monte de crentes que serve a esquerda, mas nós não fomos chamados para servir, nem para enaltecer direita, nem esquerda. Nós fomos chamados para exaltar e servir a Deus. E Deus não está na direita, Deus não está na esquerda, Deus está em cima. Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. A cultura da Mesopotâmia, vamos pensar na cultura da Mesopotâmia, lá entre os rios Tigre e Eufrates, mandava Abrão assumir a paternidade de Ló quando da morte do seu irmão Arã. O Abrão tem um irmão chamado Arã, e o Arã morreu, e o Abrão é mais velho. Na cultura da Mesopotâmia, porque não tinha regra da parte de Deus sobre isso. Eu estou falando de Abrão, antes de Moisés, que vai dar o Código Civil para Israel. Não tinha regra, não tinha Deus falando com ninguém. E aí, a cultura daquele mundo era que o Abrão assumisse a paternidade de Ló. É por isso que o Ló sai com Abrão. O Ló é sobrinho do Abrão. Mas o pai dele morreu, e aí o Abrão assumiu a paternidade do seu sobrinho Ló. Mas quando Deus chamou Abrão, ele não queria saber desse negócio de lei, de cultura, não. Ele falou só, Abrão, pega você e tua esposa, pega você e tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá você vai fazer de você uma grande nação. Ele leva o Ló por questões culturais, mas chega um ponto, o que tem que fazer entre Ló e Abrão? Separar. Deus está acima de culturas. Deus está acima de culturas. Ai, pastor, na minha família tem uma cultura assim, 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 mas Deus está acima disso. Cuidado com a tensão entre cultura e fé. Cultura e fé. Porque essas duas áreas tendem a se chocar o tempo todo. E você vai precisar escolher a quem você deve agradar e a quem você deve servir. Se é a sua cultura, seus políticos, sua lei, ou se é o seu Deus. E isso precisa ficar muito claro. Nós nunca tivemos uma eleição tão complicada para a igreja como essa última. Os irmãos saindo de igreja porque o pastor falou tal coisa. O pastor perdendo o rebanho inteiro porque ele apoia a esquerda ou a direita. Ele é de uma cor ou de outra. Meu Deus, nós não entendemos que o nosso perfil nesse mundo é servir a Deus, é obedecer a Cristo e não enaltecer homens. Quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, existia, por exemplo, a cultura da primogenitura. Presta atenção. A cultura da primogenitura não é judaica exatamente. Os judeus assambarcaram essa cultura. Como a lei do levirato, por exemplo. A lei do levirato é a ideia do cunhado. Quando tem o casal, o marido morre, a mulher tinha que ter filho do irmão do morto para suscitar a descendência do morto. Estão sabendo disso, né? Já passaram aqui avisando. Essa ideia não é bíblica. Essa ideia é cananeia. E quando os hebreus vão para Canaã, eles assimilam essa cultura. E depois, lá na frente, vira regra. Vira regra. É a mesma coisa com a questão
dos primogênitos. Pensa, o Abraão tem 2 filhos, primeiro, depois tem um monte, mas quais são os 2 primeiros filhos de Abraão? Primeiro, Israel? Não, Ismael. E o segundo? Isaac. Aí a primogenitura vai para quem? Vai para o Isaac. Pega teu único filho, é o Isaac. Aí, o Isaac tem 2 filhos. Quais os nomes? Gêmeos. Jacó e Esaú. Quem é o primogênito? Esaú. E aí para Deus, a primogenitura vai para quem? Vai para Jacó. Num nível que, se você ler lá em Êxodo 4:22, Deus fala assim para Moisés: chega lá em Faraó e fala assim, assim diz o Senhor, deixa ir o meu primogênito, Israel. Aí você fala, caramba, por que Israel é o primogênito? Porque Deus está acima desse negócio cultural. Deus está acima dessa questão cultural. Deus, lá em Romanos 9, capítulo 13, a Bíblia diz assim, eu vou ler o texto, Romanos capítulo 9, versículo 13, está dizendo o seguinte, eu não sei exatamente esse texto decorado, então vou ler aqui com vocês, 9:13, como está escrito, amei Jacó, aborreci Esaú. Ou vamos mais acima um pouquinho, versículo 11, versículo 10, não somente essa, mas também Rebeca concebeu de um, que é Isaac, nosso pai, porque não tendo eles, os gêmeos, ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi dito a ela, o maior servirá ao menor, porque está escrito, eu amei Jacó, aborreci Esaú. E o que diremos? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois a Moisés ele disse, eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E isso não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. Deus está acima das culturas. Deus está acima de culturas humanas. Deus mandou obedecer pai e mãe. Sim ou não? Êxodo capítulo 20, isso está no decálogo. Êxodo 20 é o decálogo, os 10 mandamentos. As 2 tábuas da lei, tem lá um mandamento. Versículo 12. Eu não lembro. Honra teu pai e tua mãe. Alguma coisa. Para que te vá bem, te prolongue teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não sei o que lá tal. Beleza. Porém, Jesus, ele diz que se você amar seu pai e a sua mãe mais do que a ele, você não é digno dele. Você já se lasca aí. Ai, pastor, mãe para mim é sagrado. Pim, errou. Mãe é uma benção, tudo mais, mas sagrado é Deus. Você não pode colocar sua mãe igual a Deus. Senão, toca o botão aqui de novo, errou. E finalmente, Paulo, vai vendo. Paulo resolve a questão dizendo que devemos, abre Efésios 6:1. Está dizendo o seguinte, honra o teu pai e a tua mãe como? Lembra do texto? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Tem essa também agora. Honra teu pai e tua mãe no Senhor. Talvez tu esteja pregando aqui para um filho ou uma filha cujo pai é um cachaceiro, cuja mãe é uma idólatra, cujo pai é um feiticeiro, era o meu caso. Meu pai. Aí eu vou honrar tudo que meu pai está falando, eu vou obedecer, sim senhor, pai, não sei o que. Eu vou voltar para o centro de macumba de onde eu saí. Aí Paulo diz assim, não engole tudo que teu pai está falando, não engole tudo que tua mãe está falando, honra teu pai e tua mãe, enquanto eles estiverem no Senhor. Deus está acima de culturas humanas. Sabe, mãe é coisa sagrada, pastor, mãe é mãe, só tem uma mãe, não sei o que lá, beleza. Mas ela não está acima de Deus, acima de todas as culturas, acima de todas as pessoas que você ama, que você considera, que você respeita. Existe Deus
Deus. Deus não concorre com pai, Deus não concorre com mãe, Deus não concorre com vô, Deus não concorre com avó, Deus não concorre com Bolsonaro, Deus não concorre com Lula, Deus não concorre com direita, Deus não concorre com esquerda. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos. Não se esqueça. Segundo, o mundo só é uma ameaça para discípulos verdadeiros. O mundo só é uma ameaça para discípulos verdadeiros. Eles resolveram criar uma regra e dizendo: não falem mais e não preguem mais, vocês estão proibidos de falar de Jesus. O Pedro olhou para eles e falou: vocês estão loucos? Senão você vai ser preso. Então prende, mas não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Os nossos crentes falam de Jesus o tempo todo? Não. Por quê? Porque não é isso que eles têm visto e ouvido. A boca fala aquilo que enche o coração. O que você tem visto e ouvido? O que é que você tem visto e ouvido? Pedro diz o seguinte: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. E aí o versículo 21, leu aí, ó, Atos 4, 21. Mas eles ainda os ameaçaram. Ameaçaram mais. O mundo só ameaça discípulos de verdade. O mundo só é uma ameaça para crente de verdade. Crente meia boca, crente meia tigela, o mundo não ameaça nada. O mundo é um parque de diversões para o crente de meia tigela. E para o crente de verdade, o mundo é inimigo de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A igreja está sendo igreja quando ela é ameaçada pelo mundo. A igreja, sendo igreja, é perseguida pelo mundo. A igreja, sendo igreja, é hostilizada pelo mundo. Essa é a posição da igreja. Essa é a posição da igreja. Se você é perseguido na sua casa, pelos seus pais, pelos seus tios, se você é ridicularizado, tiram sarro de você, porque você quer casar virgem, se tiram sarro de você porque você ora antes de almoçar e jantar, se tiram sarro de você porque você não xinga, se tiram sarro de você porque é assim mesmo que devia ser. O mundo é inimigo de Deus. O mundo hostiliza aqueles que amam a Deus. O mundo ridiculariza aqueles que amam a Deus. E essa é a posição da igreja. A igreja não existe para namorar o mundo, para paquerar o mundo, para andar de mãos dadas com os políticos do mundo. A igreja tem um caráter profético num mundo caído. E isso a gente não pode esquecer. O mundo é caótico e nós somos voz de Deus, boca de Deus. É tipo João Batista diante de Herodes. É tipo João Batista diante de Herodes. A cabeça rola, mas a mensagem é entregue. O inimigo se levanta, vai para a cadeia e tudo mais, mas a mensagem tem que ser dita. Não existe a mínima possibilidade de amizade entre o mundo e a igreja. Uma igreja saudável é uma igreja perseguida. Uma igreja saudável é uma igreja odiada. Uma igreja saudável é uma igreja hostilizada. Uma igreja bíblica é uma igreja ameaçada pelo mundo. João capítulo 15, palavras de Jesus. João capítulo 15, versículo de número 18 e 19. João capítulo 15, versículos 18 e versículo 19. Palavras do Salvador. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Pronto! Escreve esse versículo na tela do seu computador, um broche, um botão, um crachá, no carro, pronto, coloca isso aí. Esse é o segredo. O mundo causa 2 efeitos na igreja. Eu tenho que encerrar, acho que vai ficar nesse segundo ponto mesmo. O mundo causa 2 efeitos na igreja: ameaça e tentação. Vou explicar. Para o crente verdadeiro, o mundo é uma ameaça constante. Eles nos odeiam. Eles não nos suportam. Mas para o crente mundano, o mundo é uma tentação. É um parque de diversões. Por esse motivo, igrejas estão se adequando ao mundo para atingir esse público. Alguns líderes tiveram uma sacada. A maioria das pessoas que professam a fé, muitas vezes são mundanas. Então, vamos adequar a nossa igreja do jeito que eles gostam. Pronto. Bomba todas as igrejas assim. A igreja começou faz um mês, tem 5.000 membros. Se Jesus volta, eles nem percebem. Continua funcionando normalmente. Tem que ir lá alguém avisar. Falou, acabou, viu? Terminou já. Pode parar. As igrejas estão se adequando ao mundo para atingir públicos assim. Eu vou só citar o terceiro por conta do tempo. A vontade de Deus está acima do jogo político. Eu ia citar aqui 2 fatos. Quando Deus mandou Elias ungir Jeú, presta atenção. Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, Deus mandou Elias ungir Jeú, rei de Israel. Prepara o ouvido para ouvir uma coisa que vai se assentando daqui a pouco, porque é forte, é estranho. Deus mandar Elias ungir Jeú em Reis 19 significa que Deus está orquestrando um golpe militar. Não tem outro jeito de falar. Quem é o rei constituído? É o filho de Acabe e Acabe. Lá, o Acabe é vivo, mas o filho dele já está reinando, tal, tudo bem. E aí Deus chama Elias e fala assim: Elias, unge Jeú, rei de Israel. Sabe quem é Jeú? Jeú é uma espécie de Davi. É o chefe, é o general do exército do Acabe, da Jezabel, desse pessoal. Ele é o cara que luta pelo Acabe. E dizer para Elias, unge Jeú, que é o general, rei de Israel, com o rei vivo, é Deus conspirando contra quem está no governo. Estão entendendo isso ou não? Assim, pastor, mas quer dizer que... Mas o senhor não pode ir em cima desse texto isolado? E quem disse que esse texto é isolado? O que aconteceu com Davi? No meio do reinado de Saul, rei constituído, até por Deus, o que Deus falou no capítulo 16, 1 Samuel, versículo 1? Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Enche um vaso de azeite e vem, que eu vou te mandar na casa de Jessé o belemita, porque dentro dos seus filhos eu tenho escolhido um rei. Mas já tinha um rei. E Deus vai escolher agora outro rei, enquanto um rei está reinando. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Agora o Jeú. Aí quando o Jeú é ungido, o que o Jeú faz? Ele mata todo mundo. O Jeú é ungido. Tem um rei lá. Aí o Jeú é ungido no 2 Reis, capítulo 9. Quando o Jeú é ungido, ele sai da sala com a cabeça cheia de óleo. O pessoal fala assim: você foi ungido? Foi. O homem de Deus veio e te ungiu? Ungiu. Aí uma meia dúzia começa a bater palma e fala assim: então Jeú reina, Jeú reina, Jeú reina. Mas isso aí é meia dúzia. O rei está lá no trono, está lá e tal, está recebendo o primo dele que tinha vindo de uma guerra e tal, está todo mundo. O Jeú levanta e vai e mata todo mundo. Fala, pastor, Deus está por trás de um golpe militar?
Essa seria uma forma de interpretar. Mas eu prefiro interpretar, não é que Deus está por trás de um golpe militar. Deus está acima de tudo isso. Não é que Ele está por trás. Ele está acima. A vontade de Deus está acima do jogo político. A vontade de Deus está acima do jogo político. Se você pensar bem, Deus está orquestrando um golpe militar. Está mandando o general matar o rei e assumir o trono. Isso não é o típico golpe militar? Não aconteceu em Cuba? Não aconteceu aqui no Brasil? Não aconteceu em outros lugares? É o golpe. Pastor, Deus apoia golpe. Pastor, Deus está contra leis. A verdade é que Deus levanta e abate reis conforme a vontade dele. Pronto, e acabou. Deus levanta, Deus abate. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor a quem nós servimos. Deus falou assim para Elias também. Falou assim, unge Hazael rei na Síria. Veja, Síria não tem nada a ver com Israel. Síria é outro ministério. Síria é outro esquema. Tipo lá na Síria, quem é Moisés? Ninguém. Na Síria? Ninguém. Talvez já ouviram falar, os mais viajadinhos, né? Já ouviram. Mas lá, o que é o Pentateuco? Nada. A Escritura. Os profetas? Nada. Deus falou assim, então, sabe a Síria? Eu mando lá também. Vai lá e unge um rei na Síria. O nome dele é Hazael. Aí, sabe quem é Hazael? É um tipo de Davi também. Lá ele é o general do exército. Deixa eu lembrar o nome do rei. Acho que Senaqueribe. Salvo engano. Eu não lembro se é Senaqueribe, mas é um rei. E aí, ele é o general e tal. Aí quando Eliseu unge, porque é o Eliseu que unge. Quando Eliseu unge Hazael rei na Síria, antes de ungir, porque lembra quando o rei da Síria ficou doente, aí mandou, acho que 12 camelos, 12 carroças de presentes para Eliseu, e aí o menino queria ficar com os presentes, tem aquela história. Aí, quando o Eliseu vê, quem vem trazendo os 12 carroças de presente? O Hazael, rei da Síria. Aí, o Eliseu, isso é segundo livro dos Reis, capítulo 8. O Eliseu abraça o Hazael e começa a chorar. E aí o Hazael fala assim, ó, por que o senhor está chorando, homem de Deus? E o Eliseu diz assim para ele, porque Deus está me mostrando que você vai ser o próximo rei da Síria. E que você vai ser muito mal para Israel. Deus está mandando ungir o cara que vai descer o porrete em Israel. Dorme com esse barulho. Deus está mandando o Hazael, que vai ser um dos piores reis, que vão perseguir Israel. Deus que mandou esse cara ser rei. Só que nessa hora o Hazael era o comandante do exército. O Hazael falou assim, não, você está com conversa. Quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Vou eu reinar? Eu não sou da família real, não tenho sangue azul, não tenho nada. Não vai. E aí o Eliseu diz assim, Deus está me mostrando que você vai ser rei, e que você vai maltratar Israel. Batata, foi o que aconteceu. Então, é o terceiro, eu falei que não ia pregar, mas era mentira que eu acabei falando. A vontade de Deus está acima do jogo político. Irmãos, Deus tem mais informações. O nosso Deus levanta reis e os abate. O nosso Deus sabe todas as coisas, para que somente Ele seja glorificado, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias a Ele eternamente. Amém.